Bom dia, galera do Mário Faustino. Tranquilo? Como é que estão vocês aí do nono ano? Né? Espero que estejam todos bem, com saúde, tá? E hoje aqui nós vamos tratar uma aula do conteúdo dessa semana, do começo dessa semana, que vai ser a racionalização de denominadores e numa próxima aula também a gente vai falar a respeito da simplificação de radicais, tá? Então vamos aqui a essa parte de racionalizar um denominador. O nome já está dizendo que racionalizar alguma coisa, né, é tornar essa coisa racional. E um número racional para a gente são, como já foi dito em aulas anteriores, são as dízimas periódicas, né, os decimais exatos e os números inteiros. Né. Os números irracionais geralmente são representados por raízes quadradas, raízes cúbicas, né, raízes de modo geral, em que essa raiz ela não tem um valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3, é um número racional. Mas se você pegar a raiz quadrada de 5, não tem um valor exato, daí esse número é um número irracional. Então, racionalizar denominadores é tornar esses denominadores números racionais. Por exemplo, né? Se você tiver uma fração desse tipo aqui, ó, 3 dividido, né, pela raiz de 2, tá? 3 no numerador e raiz de 2 no denominador. Nesse nosso denominador aí, eu tenho um número irracional, né? Nós temos uma raiz. Então, a ideia sempre em matemática é não deixarmos essa raiz aí nesse denominador, tá? Para isso, nós vamos utilizar um processo bem simples, tá? Qual é a ideia para racionalizar, para tornar esse denominador racional? Nós vamos multiplicar a fração inteira, o numerador e o denominador dessa fração, pela raiz quadrada de 2. E por que pela raiz quadrada de 2? Porque é a raiz que vai aparecer aqui no meu denominador. Se aparecesse aí no denominador uma raiz quadrada de 3, eu multiplicaria pela raiz de 3. Se a raiz quadrada de 7, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 7. E multiplicar e dividir ao mesmo tempo uma expressão por o mesmo número não altera essa expressão, porque a raiz de 2 sobre a raiz de 2 dá 1. Aí é como se eu estivesse multiplicando por 1 essa nossa raiz. Tá? Aí o que, é que vai acontecer com esse resultado? O numerador vai ficar 3 vezes a raiz de 2. Né? Não posso multiplicar o 3 com a raiz de 2, vai ficar 3 vezes a raiz de 2, que é o 3 vezes essa raiz. E no denominador, o que, é que vai acontecer? Vai ficar a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Eu vou até fazer aqui separado. Ó. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, na multiplicação de racionais, né, de raízes, né, aliás, de irracionais, né, de radicais, com o mesmo índice, eu tenho uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada, eu posso colocar numa raiz quadrada só. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 2, e a raiz quadrada de 2 vezes 2 é 4, e a raiz quadrada de 4 dá 2. Então essa raiz de 2 embaixo vezes essa outra raiz de 2 vai dar 2. Então essa minha expressão inicial aqui, ó, que era 3 sobre a raiz de 2, virou essa outra expressão aqui, que é 3 raiz de 2 sobre 2. Tá? É uma expressão equivalente, ou seja, ela tem o mesmo valor da outra raiz, só que o meu denominador agora não é mais uma raiz. Ou seja, eu racionalizei o denominador, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Olha, se você pegasse, vamos supor, 2 sobre a raiz quadrada de 10, tá? Novamente eu tenho aí no denominador uma raiz, eu não consigo fazer não consigo trabalhar em matemática com essa raiz aí embaixo, então a ideia é a gente racionalizar o denominador. E como é que nós vamos fazer esse processo de racionalizar esse denominador? Nós vamos multiplicar, como lá embaixo é raiz de 10, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 10. Tá? A gente vai fazer um pouquinho mais rápido agora. Ó. 2 vezes a raiz de 10 dá 2 raiz de 10.
E a raiz de 10 vezes a raiz de 10 vai ficar raiz quadrada de 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100, né? Fica raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, né, aqui no denominador, vai dar 10. Então, sempre uma coisa que você pode observar é quando você pega a raiz de 10 vezes a raiz de 10. Fica a raiz de 10 ao quadrado. Aí vai só cancelar a raiz, fica só o 10. Como lá em cima, ó, era a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Aí fica a raiz de 2 ao quadrado e cancela com a raiz da 2. Então a nossa expressão ficou 2 raiz de 10 sobre 10. Mas observe que eu ainda posso simplificar um pouco mais esse caso. Ó, porque você ainda pode, ó, dividir esses dois aqui por 2, né? Eu não posso dividir com o que está dentro da raiz nunca, viu, gente? Cuidado com isso. A gente só divide pelo que está fora da raiz. Quanto é 10 dividido por 2? Né? Ou seja, eu estou simplificando aqui essa fração por 2. Ó. Eu estou dividindo por 2, estou dividindo aqui por 2. Tá? Se for possível simplificar, a gente simplifica sempre. Tá? Aí esse 2 dividido por 2 vai dar, aqui fora, né, da raiz, vai ficar 1, não preciso botar 1. E no denominador, 10 dividido por 2 dá 5. Né? Como se eu tivesse dividido 10 por 2, aí deu 5, fica 5 embaixo. Então, essa expressão aqui, que é 2 sobre a raiz de 10, ela é igual a essa expressão aqui, que é a raiz de 10 sobre 5, tá? Então, foi feita aí também a racionalização desse denominador, tá? Outro exemplo, vamos colocar aqui raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 3. Tá? Então aí eu coloquei agora, um pouco diferente dos outros, porque tem uma raiz em cima e tem uma raiz embaixo. Mas qual é a raiz que não pode aparecer? É do numerador ou é do denominador? É só lembrar do nome do assunto. O assunto é racionalização de denominadores. Então a gente vai racionalizar é o denominador, que é o de baixo. O denominador aqui é raiz de 3. Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar pela raiz de 3 o numerador e o denominador. Tá? Sempre por a raiz que está no denominador, pela raiz que está embaixo. Ok? Fazendo essa multiplicação aí, agora a gente vai obter o seguinte. Agora note que em cima, ao contrário lá da letra anterior, que era 2 vezes a raiz de 10, o 2 não está dentro da raiz, né? Então não posso multiplicar com o que está dentro da raiz. No numerador aqui eu tenho duas raízes. Tenho raiz de 5 vezes a raiz de 3, aí eu posso multiplicar. A raiz de 5 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 15. Você multiplica, ou seja, você conserva, né, a raiz, aí vai ficar 5 vezes 3 dentro da raiz, né? Porque eu estou multiplicando, você multiplica os radicandos, né? Essa propriedade a gente já viu. E a raiz de 5 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 15. Do mesmo modo, olha só, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, eu multiplico 3 vezes 3, fica a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. E eu posso simplificar o 15 com 3? Não, eu não posso simplificar o 15 com 3. Por quê? Porque o 15 está dentro da raiz, o 3 não está. Lá em cima, ó, eu simplifiquei o 10 com 2, porque o 10 está fora da raiz e o 2 está fora da raiz. Então, atenção para isso, que é uma dica importante. Você, na hora de fazer multiplicações e divisões, se você tiver números dentro de raiz, eu posso fazer a conta com eles. E os que estão fora com o que está fora. O que está dentro da raiz com o que está dentro, o que está fora com o que está fora. Tá bom? Então vamos aqui agora a um último exemplo de racionalização de denominadores. Se você tiver, vamos supor, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Tá? Novamente, ó, meu denominador lá tem uma raiz, quem é ela? Raiz de 3. Como é que racionaliza isso? Multiplica o de cima pela raiz de 3, o de baixo pela raiz de 3. Eu coloquei entre parênteses ali, gente, porque tem um sinal de subtração, né? Então, quando eu multiplicar o raiz de 3 por o de cima, esse raiz de 3 multiplica os dois valores que estão lá dentro, tá? Então, o resultado aqui vai ser, bora aqui devagarzinho, ó. Multiplica a raiz de 3 com a raiz de 3, aí a raiz de 3 vezes a raiz de 3, dá a raiz quadrada de 9, né? Porque tem raiz com raiz, multiplicando, multiplica os de dentro, 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Menos. Agora eu vou multiplicar a raiz de 2 com a raiz de 3. Aí, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 3. Vou
multiplicando raiz com raiz, tá? Então eu multiplico 2 com 3, que está dentro, fica raiz de 6. E embaixo, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar 3, né? Que vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9, a raiz de 9 é 3. Pronto, está racionalizado o meu denominador, tá? E agora, né, eu vou deixar aí para vocês fazerem a atividade da página 53. Eu vou deixar anotadinho aí no WhatsApp essa atividade, quais são as questões que eu quero que vocês façam, tá bom? E qualquer dúvida, é só conversar comigo no privado. Valeu, galera. Abraço.